Oiê! Voltando hoje com um livro assim polêmico, uma polêmicazinha no ar, gostoso. O livro de hoje é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Olha que delícia isso, né? E aí eu já vou começar falando, né? Quem já ouviu aquela frase? Quando a dificuldade abre a porta, o amor pula a janela. Quando a dificuldade abre a porta, o amor pula a janela, né? E o autor vai dizer que as relações normalmente não dão certo porque as pessoas não se preparam para elas, né? Eu até pesquisei, não, tem uma pesquisa do Instituto IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta as desvantagens financeiras entre os casais como a principal causa de separações no Brasil. Pesquisem isso depois, é bacana, né? E eu vou contar rapidinho, assim, porque me remeteu ao meu pai, quando eu era criança. Meu pai contava uma história pra gente. Meu pai adorava contar história. E o meu pai é uma pessoa, assim, que eu considero extremamente sábia. Aprendi demais, lembro demais das lições dele, as histórias que ele contava, né? E essa história ele dizia que era mais ou menos assim, um casal e a moça queria muito casar e ficava dizendo lá pro cara, a gente tem que casar, tem que casar. E ele dizia, eu não tenho condições, né? Eu não tenho nem como colocar comida dentro de casa. E ela dizia, não, a gente vive de amor. A gente vive de amor. Só em olhar para você eu não vou sentir fome. E de tanta insistência ela resolve se casar, né? Eles resolvem se casar e se casam. E o primeiro dia é lindo, o amor é maravilhoso. O segundo dia tá um pouquinho, né, instável. No terceiro dia ela começa a reclamar e ele fala assim, ué, tá reclamando do quê? Ela fala assim, eu tô com muita fome. Ele diz, mas você não disse que só olhando pra mim, só em me ver, já saciaria a sua fome, que você não teria fome? Ela vira pra ele e diz assim, é que eu já não te enxergo mais. Ou seja, o que ele queria dizer, o que a gente entendia naquele momento, né? Que o amor não sobrevive à fome, enfim. Aí esse livro me fez lembrar muito essa história do meu pai, eu quis comentar isso aqui. Seguindo aqui no livro. Quando o casal está com problemas financeiros, a tendência é que inicie desavenças. Um comece a culpar o outro pela situação, pelo fracasso, e enfim. O autor cita o namoro e o noivado, isso eu gostei demais, como estágio para o casamento. Aproveite essa fase para observar e analisar o perfil do outro. Ver o quanto de paz essa pessoa traz ou tira da tua vida. Dinheiro importa sim. Se você não fizer o estágio corretamente, poderá entrar em um negócio que não te trará bons frutos, ou em algo muito pesado que você vai arrastar por toda a sua vida, podendo ter aí uma vida de infelicidade, porque não consegue se realizar. Não entre numa relação em que a reclamação seja base, né? Onde a reclamação vai ser a base de tudo. Porque os problemas virão, os problemas são inevitáveis, eles virão. E reclamar é se colocar como vítima da vida, vítima dos problemas que você próprio trouxe para si, né? Daqueles problemas que você buscou, a escolha sua, lembra? Nossas escolhas, nossas consequências, né? Escolhas e consequências, e você faz uma escolha, assuma a consequência. Faça o estágio direito, preste atenção. As pessoas começam a dar sinais bem no começo, as pessoas começam a dar sinais lá atrás, né? Eu sou uma pessoa que eu realmente faço essa lição, e aí eu tô solteira até agora. Eu presto muito atenção às pessoas com quem eu me relaciono. Eu tenho percebido ao longo dos anos aí que tem ficado complicado, porque eu sinto as pessoas muito estagnadas ou ao mesmo tempo muito
vislumbradas e também muito folgadas. Bom, mas o autor, ele aponta aí alguns perfis e as desvantagens e vantagens, né, de cada perfil. Ele vai falar do poupador, do gastador, descontrolado, desligado, financista, né? Ele vai dizer que os poupadores são aquelas pessoas que reservam um pouquinho do dinheiro todo mês, deixa o dinheiro ali, bem quietinho, na continha poupança, né? Não investe nada. Tá ali, o dinheirinho tá ali, não tá rendendo, mas tá ali, né? Fala, tá rendendo pouquinho, tá bom. É aquele perfil médio, medíocre, lembra? Que a gente já falou disso? Medíocre, aquele perfilzinho da média. E esse perfil tem como ponto fraco o conformismo, né? É uma pessoa conformada, tá bom, a vida tá boa, tá tudo certo e tá bom. Ah, se eu posso ir ali comprar um pãozinho para comer com ovo no café da manhã, tá bom, né? Se eu tiver o bife no almoço, tá bom, enfim. Esse perfilzinho assim, tá bom, tá bom, tá bom como tá. Não preciso de mais. Não me dê mais que eu não quero, tá bom. Não vou me movimentar. Parei por aí. Esse é o perfil. E ele vai dizer que quando dois perfis iguais, né, dois perfis se juntam, pode ser muito perigoso, né, porque a relação pode ficar muito morna. Então, assim, terão sempre a mesma vidinha sem novidade. Talvez, e um puxe o outro, se um perfil não for um poupador um pouquinho, com um nível um pouquinho mais avançado, um poupador que está mudando de perfil, aí talvez um puxe o outro, né? E esse seria o ponto positivo. Mas os pontos tem mais ponto fraco do que ponto forte, né? Então fica ali numa relação morna, estagnados. Isso, né, os leva a um risco muito grande de um cansar do outro, da relação ficar chata, monótona, sem novidade. O casal que sempre faz a mesma coisa, né? Aí ele vai falar de fazer a mesma coisa juntos, né? Vai à academia junto, faz tudo junto, o dia inteiro tá junto, faz tudo junto. É um casal sem novidade, porque um já viveu o dia do outro. Vai falar dessa independência também, que um precisa, o casal precisa individualmente fazer coisas diferentes para que junto eles se tornem maiores. Então ele vai dizer, o casal que sempre faz a mesma coisa, vive uma vida sem novidade, né? Acaba indo aí para uma relação morna, e isso é muito perigoso. A relação precisa da paixão, e o combustível da paixão é a novidade. A relação precisa da paixão, e o combustível da paixão é a novidade. Eu adoro isso. Gastadores, o perfil gastador, né? Vai sempre comprar tudo e quer aproveitar tudo, quer viver ao máximo. Tenho hoje como o último dia de uma maneira desorganizada, porque a gente tem que viver o hoje. Lembra que a gente está falando o tempo todo disso. Precisamos viver o hoje. Mas não é sair destruindo tudo, o mundo não vai acabar hoje, né? Então, tem que ter um pouco de moderação, a gente tem que saber se trazer para o hoje da maneira correta. Esse perfil não constrói, está sempre elevando o seu padrão de vida a um patamar superior ao seu padrão financeiro. Se ganha 5, vai gastar 7. Sente a necessidade da chegada do 5º dia útil, né? Vive naquela questão de eu preciso receber, e quando recebe aquele dinheiro já tá todo comprometido. É um perfil com muita ansiedade para gastar, a pessoa ela é ansiosa, por isso que ele é chamado de descontrolado. Parte boa desse perfil, veja bem, tem a parte boa do perfil, está aberto a viver novas experiências, quer viver, anseia por isso. E com um bom preparo financeiro, pode mudar, né? O perfil pode crescer. Então, esse é um perfil
que tem potencial se tiver conhecimento, se tiver aberto pro conhecimento. Porque ele gosta de viajar, então assim, a pessoa que gosta de viajar, que gosta de fazer coisas novas e tudo mais, o despertar pode acontecer. E se o despertar acontecer, é um perfil que pode evoluir muito. E aqui temos na sequência o perfil descontrolado. Não sabe quanto entra, nem quanto sai. Vive esperando o quinto dia útil do mês. É aquele perfil, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. Fica rico um dia no mês. Então ele fica rico no dia que ele recebe o salário dele e o resto do mês ele está no desespero, porque ele não tem controle nenhum financeiro. E aí, qual seria o ponto positivo desse perfil? Nossa senhora, não achei, eu não consigo pensar num ponto positivo desse perfil. Tem que acordar, né? Agora, pontos ruins tem um monte, né? Um ponto ruim, ele é chamado de cupim do dinheiro. São perfis infantilizados, habita em outro mundo, vive numa realidade que não os pertencem, vive em negação, se recusa até mesmo olhar a fatura do cartão para não saber quanto gastou no mês. Então, é um perfil que realmente gasta e depois fala, ai, nem quero olhar o que eu gastei, nem quero olhar com o que eu gastei. Esse é o perfil descontrolado. Perfil desligado. Gasta menos do que ganha. Está nem aí, não investe. É do tipo, não estou devendo, deixa a vida me levar. A parte boa é que esse perfil tem folga no seu orçamento. Então, ele não vive desesperado, ele não é uma pessoa desesperada, né? Como ele poupa, não investe, não cresce, não está preocupado em crescer, mas ele poupa. Então, ele não está desesperado. E se a pessoa não fica desesperada, ela tem mais chances de enxergar as oportunidades. Mais um ponto ruim, como não tem a preocupação de crescer, também não investe. Se perde, se de repente ele perde a sua renda em algum momento da sua vida, ele pode ficar sem rumo. Ele pode ficar muito desestabilizado e de repente até entrar numa depressão, enfim. Tudo depende da parte emocional, do controle emocional da pessoa. E aí vem o perfil financista. Os financistas são as pessoas rigorosas no controle dos gastos e focadas em economizar. São pessoas que gostam de estudar, são pessoas que gostam de estudar, que têm facilidade em desenvolver planos e concretizá-los, fazem uma seleção, né, do uso consciente do dinheiro, tem uma noção, no que eu estou gastando. O ponto fraco desse perfil é que ele geralmente, né, eles são taxados como chatos e normalmente eles estão sendo boicotados e tem bastante dificuldade para ser claro com as pessoas mais leigas. Então, assim, eles estão num nível mais técnico e aí eles têm dificuldade para expor as suas ideias. O livro, ele vai apontar aí um teste, né, um teste para que os casais façam para ver qual o perfil de cada um e ver em que eles podem melhorar. Esse perfil eu não vou falar dele, né, se vocês tiverem interesse, procurem e façam, é bacana fazer, mas é um teste um pouquinho longo e é bom ser feito. O livro, ele fala especificamente aí sobre as finanças dentro do namoro e noivado e coloca esse período como um teste. Namorar é um teste. Observe, se o perfil for muito oposto ao seu e não estiver disposto a melhorar, é melhor parar, né? E reiniciar o teste com outra pessoa. Para isso existe o namoro, né? Namorar é para isso, é para você avaliar o outro e se avaliar, conhecer.
o autor vai falar aí de atitudes nessa fase. Os dois precisam crescer de forma independente. Então, a gente tem que prestar atenção na fase do namoro, o que o outro está fazendo para crescer. Não pode ser ali, eu só vou fazer isso se você fizer. Não. A fase do namoro é para que você observe a independência do outro. Então, você observa a independência do outro e vê se essa independência, se esse perfil, se esse jeito de ser vai caber dentro da tua vida. Somado ao teu jeito de ser, vocês vão construir grandes coisas juntas, né? E aí ele vai falar assim, prestar atenção, tipo, se a pessoa é folgada, né? Se a pessoa, qual que é o espaço dessa pessoa, se a pessoa não tá nem aí pra nada, são observações que tem que ser feita. Tem que prestar atenção no comportamento do outro, porque o outro dá sinais o tempo todo. E quando você chega no casamento, né, a primeira crise do casamento, a primeira crise do relacionamento, né, é chamada de crise do casamento. A grande maioria das pessoas já iniciam suas vidas de casados endividados. Com a festa de casamento, por exemplo. A pessoa quer dar uma festa, quer mostrar, faz, gasta e já inicia uma relação ali cheia de dívidas, cheia de dor de cabeça, né, cheia de coisas para pagar. E essas dívidas vão gerar cobrança um ao outro e com isso desconforto. E muitas vezes acaba minando a relação. O cenário ideal é não inicie uma relação devendo. Esse seria o cenário ideal. Não inicie uma relação devendo. Porque iniciar uma relação devendo é o sequestro da felicidade. E se você não tiver o resgate que está sendo pedido, o que pode acontecer? Se você não tiver o resgate que está sendo pedido, você pode aí destruir a sua relação. O casamento só tem sentido se tiver união. A desarmonia no casamento inicia com a separação das contas, cada um paga a sua. Dentro de um casamento, as coisas precisam ser claras, as pessoas precisam se comunicar, precisa ter comunicação. Precisa existir um planejamento. E como é possível fazer um planejamento se cada um administra de forma independente o seu dinheiro? Então tem que ter união, um tem que ter conhecimento do dinheiro do outro, até para que junto eles consigam construir novos planos, fazer novas coisas, né? Ver em que vão investir na vida. Casamento é uma sociedade, casamento é um negócio, sim, gente. Casamento é uma sociedade, é um negócio. Se eu tenho uma empresa e coloco meus interesses pessoais, né, meus interesses particulares acima da empresa, vou destruir minha empresa. Não vinga, não cresce, não prospera. Dentro de um casamento, as necessidades da relação devem estar acima das suas necessidades. Lembrando que não se trata das suas necessidades de paz, harmonia, saúde mental. Isso tem que estar acima de qualquer relação. Então tem que prestar atenção nisso. O casamento não pode tirar a sua paz espiritual, a sua saúde mental. O casamento não pode. Isso precisa estar acima da relação. Todo o resto deve ficar abaixo. O autor vai falar também de planejamento familiar, e eu praticamente não vou falar nada aqui, é bom que vocês leiam porque é bem polêmico. É muito comum ouvir, um filho custa caro, né? Um filho custa caro, né? E dessa maneira os pais acabam implantando na criança o seu custo. Isso é algo muito ruim enquanto indivíduo. Porque a criança ela já cresce se imaginando como peso, como custo, né? Ou ela pode crescer assim. Então, o autor ele vai dizer que precisa existir esse planejamento familiar. Eu preciso planejar para ter um filho, né? E também vem aquela questão de que, assim, os pais querem dar o melhor para os filhos e gastam, né?
no momento agora, dá um monte de coisa que às vezes nem é interessante, e aí eu lembro do meu sobrinho Dante, que eu mesma já dei alguns brinquedos a ele, e ele gosta mais de uma panela. Ele gosta mais de uma panela, ele adora essas coisas de cozinha. Então a criança não está preocupada, a criança ela quer aquilo que faz ela feliz no momento. Então são os pais que se preocupam, né? São os pais que se preocupam em dar coisas caras para os filhos. E aí, assim, se o casal estiver pronto financeiramente para ter um filho, esse custar caro não será uma preocupação. Poderia falar muita coisa desse livro, tem muita coisa aqui que eu não falei, eu quis trazer só o básico mesmo, até para não ficar tão gigante essa conversa, esse vídeo. Mas é isso, é um livro muito interessante. Espero que vocês tenham curtido esse livro. Leiam se tiver oportunidade. É um livro bastante técnico, mas vale muito a pena ler, especialmente para quem está aí pensando em encarar essa vida de casado e tudo mais. Mas é muito bom para quem está namorando também. Lembrem, não esqueçam, o namoro é um estágio, é só um estágio. Preste atenção. Se for um estágio bom, você evolui, você vai para frente. Agora, se o estágio não agrega valor, reinicia com o próximo. Beijos, um fim de semana iluminado para todos.